amigos do canal Legado da Fiel, Rui novamente falando com vocês. Hoje passando por mais um impressionante ou interessante assunto que envolveu a história do Corinthians, tanto no futebol como na política. Mas antes de mais nada, eu gostaria muito que vocês se inscrevessem no nosso canal aí, interaja conosco, compartilhe com seus amigos, tá bom? E ative o sininho para receber as notificações. Então é o seguinte, eu disse anteriormente em um episódio que em 1937 o Corinthians havia ganho seu primeiro título profissional. E naquela época o presidente era um espanhol chamado Manuel Correia, uma pessoa muito benquista dentro do clube, realmente um cavaleiro, um cidadão. Ele foi o presidente que pagou a última parcela da aquisição da Fazendinha, isso em 1937, a última parcela seria de 70 contos de réis, que era um dinheiro muito alto na época, mas ele conseguiu efetuar esse pagamento, então o Corinthians ficou com a sua casa quitada. Quem conhece o Parque São Jorge, quando eu falo de 45 mil metros quadrados, entrando pela entrada principal ali pelo arco, né, olhando para o lado esquerdo, seria onde é o Bar da Torre, que era a caixa d'água anteriormente, até a Fazendinha, até o fundo, onde é o Tamborel. Ali eram os 45 mil metros quadrados que o Corinthians havia adquirido. Hoje o clube tem mais de 160 mil metros quadrados, é uma área muito maior, né, que foi adquirida por presidentes posteriores. Mas o que eu gostaria de falar é o seguinte, Manuel Correia, que realmente ele conseguiu efetuar o pagamento. O Corinthians ganhou o Campeonato Paulista de 37, ele ganha o bicampeonato em 38 e o tricampeonato em 39. Ou seja, de 1913, quando ele começa a disputar o Campeonato Paulista, até 1939, ele já tinha 3 tricampeonatos. Se você contar o ano que ele não pôde disputar, que foi o ano de 1915, o Corinthians praticamente ele ganhou um título a cada ano. Ano sim, ano não, o Corinthians era campeão, praticamente. Porque ele já havia ganho outros 2 títulos também de forma invicta no começo da sua existência. Então o que acontece? Em 1941, o Corinthians continua, com um time muito forte, não havia conseguido o título de 1940, mas ele volta muito forte em 1941. Só que o Corinthians teve uma crise muito grande por vaidade dentro do conselho, explodiu uma crise enorme, e isso fez com que realmente o clube ficasse dividido. E houve uma intervenção, naquela época, de uma federação que existia com Silvio Magalhães Padilha, uma intervenção dentro do clube, e o Corinthians realmente teve que gatinhar ali, tentar resolver a sua crise. O que aconteceu? Nesse mesmo período, houve uma lei federal proibindo que os clubes aqui do Brasil tivessem presidentes que fossem de origem estrangeira, como era o caso do Corinthians com Manuel Correia, era um espanhol. Automaticamente ele foi afastado, houve uma intervenção federal. Pela primeira vez, o Corinthians teve um presidente, um capitão do exército na época, chamava Salgueiro, Capitão Salgueiro. Ele assume o Corinthians durante 6 meses, e o Corinthians realmente fica numa situação terrível, porque o conselho todo, através de um consenso junto com esse departamento de esportes de São Paulo, eles renunciam para que houvesse um pouco de pacificação dentro do clube. Afinal de contas, o Corinthians precisava disputar o campeonato de 1941, estava em plena disputa, o time fazendo gols dentro do campo, mas fora dele, realmente a crise explodiu de uma maneira muito agressiva, fazendo com que realmente uma boa parte da diretoria caísse, como caiu o presidente. Ele foi obrigado a abandonar o clube, E mesmo assim o Corinthians é campeão em 1941. Só que isso foi um marco tão negativo na nossa história, pouca gente comenta isso, que depois de 41 a 51, o Corinthians não consegue ganhar mais nenhum título paulista. Apesar de ter trazido o Domingos da Guia e ter grandes jogadores na época, não conseguia mais o intento de ser campeão paulista, que era o título mais importante. Então em 1948 foi feita aí uma peneira, e foram atrás de alguns jogadores de times que realmente, times amadores na época, eram muito bons. Um deles é o Maria Zélia, aqui na ponte da Vila Maria. E o Corinthians vai lá e busca 5 jogadores desse time. Então, Colombo, Luizinho, Idário, Rafael Chiarella e Cabeção. Esses jogadores vieram para o Corinthians se fortaleceu novamente, ganhou seu Rio São Paulo em 1950, aí volta a ganhar seu Campeonato Paulista, depois novamente em 1951. Aí já, passando todo aquele período, aqueles 10 anos, aquela crise tremenda que ele teve, ele consegue realmente entrar nos trilhos e ganhar um novo Campeonato Paulista. Repetindo esse Campeonato Paulista em 52, sendo bicampeão novamente, e voltaria a ser campeão em 54, como todos já sabem, isso eu já falei em outros episódios. Então o Corinthians realmente, essa intervenção, isso não consta nas atas, não consta que nós tivemos um presidente interventor militar,
mas nós tivemos assim. Os departamentos também foram feitas intervenções dessas pessoas mandadas por esse departamento esportivo na época, né, que era independente, não tinha nada a ver com o Corinthians, mas que tinha muita influência no regimento daquilo que acontecia dentro dos clubes. Então o Corinthians passou por tudo isso, voltou como vice-campeão paulista em 41, demorou depois um tempão para voltar a ser campeão novamente, e consegue voltar novamente nos trilhos, ganhando o Rio São Paulo 53, 54, voltando a ser campeão, né? Como o Corinthians sempre realmente teve a sua marca registrada, né? Um time campeão, um time de muita entrega, de muita luta, tendo que lutar contra as dificuldades, né? E conseguindo lutar contra as suas dificuldades e mostrando realmente que era um campeão de fato. Ali nasceram um campeão desde do princípio humilde lá do Bom Retiro até os momentos atuais, realmente como uma força inigualável dentro do esporte nacional. Então eu gostaria de passar essa informação para vocês, é uma curiosidade, né? Mas acho que é interessante para que vocês realmente tenham um pouco mais de conhecimento da nossa história. Então, se vocês gostaram do nosso episódio, por favor, aí, cliquem aí, inscrevam-se, compartilhem com seus amigos, tá bom? E até o próximo episódio, se Deus quiser. Um abraço a todos e até o próximo. Vai Corinthians!